A graça e a paz em Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador, dando continuidade à nossa pregação, à nossa exposição do Evangelho de Marcos. Gostaria de ler com vocês o capítulo 1, versículo 2 até o verso 11, que diz assim: Como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água. Ele, porém, os batizará com Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus foi de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra aos nossos corações. Nesses versículos lidos para os amados e queridos irmãos, vemos ali a legitimidade do Evangelho de Cristo, do ministério de Cristo. Personagens nessa narrativa bíblica que legitimaram o ministério de Jesus Cristo. Então, o evangelista Marcos inicia o evangelho de como apresentando várias testemunhas que legitimaram seu ministério. E o próprio Marcos foi a primeira testemunha. Depois ele cita o testemunho dos profetas, de João Batista, bem como o testemunho do Pai, e bem como também o testemunho do Espírito Santo de Deus. São esses personagens dessa narrativa que nós podemos ver eles legitimando o ministério do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. A primeira coisa que você vê de legítimo, legitimado o ministério de Cristo pelas Escrituras. O verso 2 e 3 vai dizer: como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Então, a legitimidade do ministério de Cristo é atestada pelas Escrituras de três formas que eu gostaria de apresentar para vocês. Em primeiro lugar, ela é apresentada a vida de Cristo prometida pelo próprio Deus, como está escrito, como foi profetizado pelo próprio Deus. A vinda de Cristo não foi um acidente, mas um apontamento. E aonde Jesus Cristo chegava, o Antigo Testamento vinha com ele, pois quem não conhece o Antigo Testamento não pode conhecer a Jesus completamente. Então, quando ele veio cumprir o que havia sido profetizado sobre ele, ele veio cumprir a lei e os profetas. Então, a Escritura mostra, dá legítimo o ministério de Jesus Cristo. O Novo Testamento descreve o seu nascimento, sua vida, ministério, morte, ressurreição, ascensão e o estabelecimento da sua igreja por meio dos apóstolos que foram cheios do Espírito Santo. Tudo estava já escrito e determinado por Deus. Interessante que é legitimado pelas Escrituras. A vida de Cristo foi prometida pelo próprio Deus. Em segundo lugar,
como diz a palavra do Senhor, a vinda de Cristo foi profetizada por Isaías. Então, como está escrito, ele está usando o livro de Isaías. Então, a Escritura fala dele. É interessante que Jesus diz: examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim. Quando ele estava dizendo isso para os religiosos do seu tempo, para os religiosos, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Então, a vinda de Cristo foi profetizada por Isaías. E é interessante que diz o texto: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então essa é uma citação de Isaías capítulo 40, versículo 3. Deus preparou o mundo para a sua vinda, para essa vinda. O mundo grego, por intermédio da língua grega e da cultura helênica. O mundo romano, por meio da Pax Romana, ou seja, a abertura de estradas por todo o império, permitindo as viagens missionárias, e o mundo judaico mantendo viva a profecia e a esperança da chegada do Messias. Então, Jesus veio num momento muito importante, já que havia uma cultura helênica que dominava o mundo antigo, já que os romanos estavam já fazendo estradas unidas assim às nações, os povos, e a cultura judaica que também. Então ele foi nesse momento que ele veio fazer isso. Então Jesus Cristo veio ao mundo, a vinda de Cristo foi profetizada também por Malaquias. Malaquias também profetizou, como Isaías profetizou, Malaquias também profetizou, e Marcos cita essa profecia também de Malaquias. Então vemos as Escrituras legitimando Cristo, o seu ministério, e também temos outro personagem que o evangelista Marcos vai nos dizer, que é legitimado pelo precursor, como diz os versículos 4 a 6. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, quero destacar 3 fatos sobre esse precursor do Messias. Em primeiro lugar, a natureza do ministério do precursor. O evangelista Marcos ressalta 3 fatos. Em primeiro lugar, ele vai adiante do Senhor, abrindo caminho, como diz lá no profeta Isaías. Como um emissário do rei, ele vai adiante, removendo o lixo e os obstáculos do caminho, tapando os buracos da estrada para a chegada do rei. Então ele é o precursor, que ele vai endireitando o caminho do Senhor. Então João Batista é um homem humilde, embora tenha sido proclamado por Jesus como o maior de todos os profetas, e ele se vestia de uma vestimenta, uma indumentária totalmente indiferente do seu tempo. E a roupa de João era feita de pelos de camelo, e usava um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então ele era um homem humilde, embora tenha sido proclamado por Jesus como o maior de todos os profetas. Ele se sente indigno de fazer o papel de um escravo, ou seja, desatar as correias das sandálias de Cristo. Então, segundo, ele é a voz que clama no deserto. Então João, embora seja da classe sacerdotal, embora seja filho de um sacerdote, um levita, foi chamado por Deus para ser profeta. Ele não é um eco, ele é uma voz, ele era a boca de Deus. E o deserto era o lugar onde o povo de Deus nasceu, e foi ali, no deserto, que João começou a pregar. Como o povo também no deserto recebeu a lei e a aliança, que presenciou milagres de Deus e usufruiu da sua direção, foi também no deserto onde João começou a proclamar, e vinham todos da Judéia para ouvir a mensagem de João. E terceiro, ele prepara o caminho do Senhor, como diz o versículo 3. O trabalho de João Batista era preparar o caminho para Jesus. O verbo preparar está no imperativo, representando que João está falando como general aos seus comandados. Ele aterra os vales. João, ele vai nivelar os montes. Ele endireita os caminhos tortos. Ele aplana os caminhos escabrosos.
Então vemos tudo isso que João veio cumprir a profecia de Isaías. Em segundo lugar, o caminho do ministério, o conteúdo do ministério do precursor. Duas verdades são fundamentais são proclamadas por João Batista. A primeira delas é o batismo de arrependimento. E ele trouxe uma mensagem. A sua mensagem era uma mensagem de arrependimento. Ele foi endireitando o caminho do Senhor, preparando os caminhos do Senhor para que o povo pudesse conhecer o Messias. E tanto é que ele pregou tanto no poder do Espírito Santo que as pessoas perguntaram se ele era o Cristo. E ele disse: eu não sou o Cristo, eu não sou digno nem de tirar-lhes a sua sandália, mas eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Então ele veio preparado o caminho do Senhor. E ele preparou trazendo uma mensagem. Ele preparou trazendo uma mensagem e o seu conteúdo de precursor se fundamenta em duas palavras, em duas mensagens. O conteúdo do ministério do precursor. Duas verdades fundamentais são proclamadas por João Batista. A primeira delas é o batismo de arrependimento. Como diz o versículo 4, o arrependimento é o portal do Evangelho. O arrependimento tem dois lados: dar as costas ao pecado e voltar a face para Deus. O arrependimento implica mudança de comportamento, é voltar-se do pecado para Deus. E eu quero dizer que não há boas notícias do Evangelho para aqueles que não permanecem, para aqueles que permanecem nos seus pecados. Quando a pessoa ouve o Evangelho, ela tem que ser confrontada e tem que se arrepender dos seus pecados, porque o portal do céu, o caminho que leva a Deus, o caminho que você pode ser transformado por Deus, é quando você se arrepende dos seus delitos e pecados. Então, não há boas notícias do Evangelho para aqueles que permanecem em seus pecados. Então, o batismo era acompanhado de confissão de pecados. As pessoas eram batizadas confessando os seus delitos e pecados, saindo do caminho do pecado e indo para um caminho na direção do Senhor. E a segunda mensagem, verdade anunciada pelo profeta João Batista, é a remissão de pecados. Tinha que se arrepender dos seus pecados para que você pudesse receber de Cristo a remissão dos pecados, como está no versículo 4. Então, o verdadeiro arrependimento não é remorso nem introspecção, né? Ele não produz doença emocional, mas redenção, libertação, perdão e cura. E, em terceiro lugar, os resultados do ministério desse precursor, já que tinha uma mensagem de arrependimento e de remissão de pecado. Em terceiro lugar, os resultados do ministério do precursor João Batista. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. É o que está registrado no versículo 5 desse texto. Como disse Leonardo Ravenhill, se eu fosse medir o ministério de João Batista, é como se eu tentasse medir o sol com uma fita métrica. Ou seja, João Batista viveu 30 anos, não se casou, não fez outra coisa. Ele se preparou durante esse tempo todo para ter um ministério de 6 meses. É interessante que João Batista, ele não levantou nenhum morto, ele não fez nenhum milagre, mas ele ressuscitou uma nação que estava morta para Deus. Havia um tempo, um espaço de 400 anos que o povo de Israel, o povo judeu, não via a mensagem de um profeta. Depois de 400 anos, depois desse silêncio de 400 anos, o Senhor levanta o profeta João Batista, que foi o maior de todos os profetas, como diz Jesus. E ele, em 6 meses, ele levantou uma nação que estava morta. Ele ressuscitou uma nação que estava morta para Deus. Então, saiu ter com ele toda a província, todas as pessoas da Judéia e de todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio
Jordão. Então, por que João impactou as pessoas? Por que ele fez isso, que teve um crescimento muito grande do seu ministério? Porque João viveu o que pregou. Porque a sua vida era a sua pregação. Porque João era um homem humilde. Apesar de sua popularidade, ser primo de Jesus, ser o precursor do Messias, ele se considerava menos do que um escravo indigno de desatar-lhe as correias das sandálias. E outro fato digno de mencionar é a centralidade da mensagem anunciada pelo precursor. A centralidade da mensagem de João era Jesus. E ele exaltou a Jesus, apontou para Jesus, como todo o Velho Testamento, toda a Escritura do Antigo Testamento aponta para Cristo. E é interessante que o ministério de João, quando no seu ápice do seu ministério, já que vinham gente de todas as partes da Judéia e de Jerusalém, ele foi confundido se ele era o Cristo. Ele disse que ele não era o Cristo, mas quando Jesus foi batizado, ele aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água para arrependimento, mas vem um que é mais poderoso do que eu. Esse vos batizará com o Espírito Santo. Foi o que ele profetizou, foi o que ele disse. E quando Jesus veio ao seu encontro, ele aponta para Jesus. Ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, por que teve impacto a sua mensagem? Por que João impactou as pessoas? Porque ele viveu o que pregou, porque ele era um homem humilde e por causa da sua vestimenta. João não usava as roupas finas. Ele rompeu com o elitismo da classe sacerdotal, a aristocracia burocrática dos saduceus. Ele assemelhou-se ao profeta Elias para o seu tempo. Ele era um homem de hábitos estranhos e não convencionais que destoavam do seu padrão. Então ele comia mel e gafanhotos, para mostrar que ele era o precursor, que ele queria fazer tudo para a glória do Senhor. Então João legitimou o ministério de Cristo. Outro personagem que legitimou o ministério de Cristo, que nós vimos, foi legitimado pelo seu próprio ministério. Destacamos 3 coisas. Em primeiro lugar, ele é poderoso. Verso 7 diz assim: e João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei com vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo de Deus. Então ele tem poder. Então, em primeiro lugar, ele é poderoso. Diante de Jesus, o maior de todos os homens sente-se indigno de desatar-lhes as correias da sandália. Jesus tem a preeminência. Diante dele, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. João reconheceu: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. E ele aponta para Jesus. Então, quem dá legitimidade ao ministério de Jesus é o próprio Deus. E ele veio todo poderoso, como diz o profeta João Batista, nesse texto, a partir do verso 7. Em segundo lugar, ele batiza com o Espírito Santo. João batizava com água, mas Jesus batiza com o Espírito Santo. A água é apenas símbolo do Espírito. Só Jesus pode dar o Espírito Santo. Jesus é o agente do batismo com o Espírito Santo. Ele foi para o Pai para derramar o Espírito Santo. Quando ele terminou sua obra, ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, que estará com vocês, e ele vos batizará. E ele fez isso, ele cumpriu a sua ordem. Então, vemos a legitimidade de Jesus pelo próprio ministério de Jesus, que foi um ministério poderoso, e ele é um ministério que se identifica com os pecadores. O versículo 9 vai dizer assim para nós: naqueles dias Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão, onde Jesus se identifica, onde o batismo de Jesus foi um momento de identificação. Para ele estava no meio de pecadores, ele não precisava ser batizado. João fez a interrogação: é eu que preciso ser batizado por você, e você vem a mim? E Jesus disse: para que se cumpra toda a justiça. Então ele veio para ser batizado, para se identificar
com os pecadores. E o batismo de Jesus foi o momento da aprovação, né, por Deus Pai. Quando Jesus saiu da água, o céu se abriu. E o Pai falou e o seu Espírito Santo desceu. Ali estava a Trindade referendando o seu ministério. O Pai afirma a sua filiação e declara que em Jesus e na sua obra ele tem todo o seu prazer. Então, meus amados, o batismo de Jesus foi o momento da capacitação também. Ele foi capacitado para esse ministério de pregar o reino de Deus. Ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus, como homem, precisou ser revestido com o poder do Espírito Santo, como nós lemos no texto das Escrituras. Então, o ministério de Jesus, queridos, foi também legitimado pelo Pai, pelo Deus Pai. Como diz os versículos 10, logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, duas gloriosas verdades são destacadas pelo evangelista Marcos nesses versículos 9 a 11. Em primeiro lugar, Jesus é o Filho amado do Pai. A Trindade é gloriosamente revelada nesse texto. Quando o Filho identifica-se com o seu povo no batismo, o céu se abre, o Espírito Santo desce e o Pai fala. Então, Jesus é declarado pelo próprio Pai. Declarou que o Pai e o Filho são coiguais diante de Deus. Então, ele ouve essa voz: Este é meu Filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Então, é maravilhoso. Tu és meu Filho amado, em ti me agrado. Então, a segunda coisa que eu gostaria de destacar para vocês: Jesus é o Filho em quem o Pai tem todo o seu prazer. Nem todo filho amado é um deleite do Pai. Davi amava Absalão e foi capaz de chorar na sua morte amargamente. Mas Absalão não era o deleite do seu pai. Jesus era o deleite do Pai, não apenas o amado do Pai, mas ele amava Jesus Cristo, porque ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Então, nesses versículos, nessa narrativa, do versos 2 até o verso 11, nós vemos nessa narrativa as pessoas legitimando o ministério de Jesus. E finalizando a legitimação de Cristo Jesus, nós vemos a Trindade, o Pai e o Espírito Santo mostrando, testificando, legitimando a obra de Jesus Cristo que ele iria realizar. E é interessante que quando ele saiu, do batismo, ele foi cheio do Espírito Santo e logo em seguida ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele foi conduzido ao Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Essa vai ser a nossa próxima reflexão, nós vamos estar meditando, mas vemos aqui o Pai se agradando do Filho. Vemos aqui o profeta, o último profeta da dispensação, o último profeta que estava manifestando a obra vicária de Jesus Cristo. Então nós temos toda essa narrativa das Escrituras, falando da obra das Escrituras, as Escrituras falando do ministério de Jesus Cristo, mostrando também uma profecia sobre João Batista, que veio no poder do Espírito Santo, trazendo duas mensagens fundamentais: arrependimento e remissão de pecados. E no auge do seu sermão, no auge do seu ministério, vemos João apontando para Jesus, quando ele veio em sua direção, lá no Rio Jordão, para ser batizado por João. E ele disse para todos que estavam ali, para os pecadores que estavam ali, mostrando aquela profecia que ele fez: olha, eu batizo com água para arrependimento, mas virá um que é muito mais poderoso do que eu, que não sou digno de desamarrar suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, como diz Mateus no seu Evangelho. Então, quando Jesus se apresenta para João, ele não conhecia Jesus. Ele viveu toda a sua infância, toda a sua juventude sem contato com Jesus.
Ele, por 30 anos que deu início ao seu ministério, depois de 6 meses pregando o reino de Deus, preparando o povo para ouvir o evangelho do Senhor Jesus. Quando Jesus se apresenta no Rio Jordão, que ele conhece Jesus, ele aponta para Jesus e dizendo: este é o Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, como diz lá João, que tira o pecado do mundo e que batiza com o Espírito Santo. É esse que os profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Malaquias, a lei, todo aquele cerimonial, todo o Velho Testamento estava apontando para o ministério, vida e obra de Cristo Jesus. Jesus estava fazendo essa manifestação. E agora foi o momento ápice desse encontro, momento mágico desse apontamento do Antigo Testamento, onde todo o Antigo Testamento estava apontando para Cristo. E o João Batista teve esse privilégio de apontar para Cristo e falar: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ele eu vi. Aí depois vemos a Trindade Santa, vemos Jesus sendo batizado por João e vemos o Espírito Santo descendo sobre Cristo Jesus, sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus. E depois vemos o próprio Deus legitimando o seu Filho, legitimando o ministério do seu Filho. O próprio Deus fala e todos que estavam naquele dia no batismo de Jesus pôde ouvir a voz de Deus. Este é meu Filho amado, a quem eu me agrado. Em outro evangelista diz: a ele ouvi, a ele ouvi. Então Jesus, no Evangelho de Marcos, mostra a sua identidade, mostra a sua legitimidade, que foi legitimada, foi comprovada pelas Escrituras, foi legitimado pelas Escrituras, legitimado pelo profeta João Batista, foi legitimado pelo próprio Cristo, que veio, que estava ali, que se identificou com os pecadores, legitimado pelo Espírito Santo e legitimado por Deus, o Deus Pai. É isso que importa, é isso que é mais relevante. E ele começou mostrando que ele é o Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus e que ele se tornou servo, já que Marcos, ele fez a sua narrativa do seu evangelho para mostrar Jesus como servo, e um servo sofredor, que morreu numa cruz para nos libertar dos nossos delitos e pecados. Meu amigo, meu irmão, que você possa entender essa mensagem gloriosa de Jesus. Essa mensagem que vemos das Escrituras, falando da obra de Cristo Jesus, falando do seu ministério, que foi um ministério perfeito. E na sua tentação nós vamos falar sobre Jesus como um homem. Ele foi tentado, mas ele não pecou. E ele veio para trazer vida. Ele veio para morrer numa cruz. Ele veio fazer um sacrifício perfeito para que eu e você pudéssemos ter certeza da vida eterna. Os judeus praticavam anos e anos, milhares e milhares de sacrifícios de cordeiros, macho de um ano sem defeito, saudável, mas que jamais poderia libertar pecadores. Mas a Bíblia diz que Jesus, com o seu único ato, com a sua única oferta, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. E quando disse: está consumado, aquele sacrifício foi perfeito. E Deus recebeu. E nós temos hoje o livre acesso à presença de Deus através desse sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, te agradeço por essa mensagem, por essa exposição das Escrituras. Abençoa-nos, ó Deus, no restante da nossa pregação. Que a tua graça, que a tua misericórdia possa estar sobre cada vida aqui, pois eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, amado irmão, em nome de Jesus. Que Deus manifeste a sua graça, seu amor, seu evangelho na sua vida. Fiquem todos com a graça e misericórdia do Senhor Deus.